pesquei! Gente do céu, tô fascinada nesses brinquedos aqui, vocês viram, né? Tem pescaria, tem peteca, opa, não cai peteca, tem uma variedade enorme. E eu quero saber, qual era o seu brinquedo preferido na infância? Tem muitos, né? Muitos brinquedos legais que eram do nosso tempo, do tempo das nossas mães, dos avós, e que são especiais e fazem sucesso até hoje. E qual que é o diferencial de muitos desses brinquedos? Aprendizagem. Hoje, a nossa garotada está grudada ali na tela, né, do celular, do computador, e a gente precisa pelo menos tentar mudar essa realidade um pouquinho. E para inspirar você, nós convidamos a Flávia, que é psicopedagoga, e também a Josiane, que é empresária e tem uma loja incrível focada nesses brinquedos diferentes. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada, tudo bem. Você viu que a criança feliz aqui, né? Pescou, ficou faceira. Amei! Os brinquedos, eles têm esse potencial, né, de levar a gente lá para a infância, É buscar verdade. aquela memória que estava lá guardadinha. Inclusive, quando eu olhei a peteca, eu lembrei que eu era péssima. Então, Deixa eu te perguntar, quando as pessoas chegam lá na loja, né, na sua loja, com esses brinquedos tão diferentes, o pai, a mãe, a avó, eles ficam empolgados também, assim, mais que as crianças, às vezes? ficam empolgados e tem alguns até que emocionados. Eu já tive senhorzinho, por exemplo, que ao ver aquele peão ali, ele chegou a escorrer a lágrima dos olhos, assim, que gente. voltou por um tempo, assim, da infância, que nem ele se recordava mais. Ai, que coisa boa. Tem algum brinquedo, assim, que faz sucesso, assim, qual que eles levam mais para casa? Os brinquedos antigos, geralmente, são os pais que levam para mostrar para a criança do que brincavam antes, né? Que a criança ela tem essa curiosidade de saber do que os pais brincavam e é um meio também de os pais conseguirem brincar com as crianças. Mas o que faz sucesso, todos os brinquedos. Tem brinquedos que vão ajudar na alfabetização, outros no raciocínio, outros nos jogos para brincar em família. Aí depende de cada proposta, de cada situação. E é falando desse tema que eu quero conversar com a Flávia, que é psicopedagoga, sobre essa importância da gente estimular a brincadeira em casa, né? Porque, querendo ou não, o celular, a tela, tá tão fácil, né? A criança pequenininha, já 1, 2 anos, já tem acesso. Exatamente. Acaba sendo mais atrativo o celular, até porque a criança não tem o diálogo com o outro, não tem a disputa, não lida com a frustração. Quando ela pega um jogo, ela precisa esperar a sua vez, esperar a vez do outro, entrar em comum acordo com as regras daquele jogo, né? Se tiver alguma coisa do perder ou do ganhar, saber lidar com isso. E isso é mais difícil ela fazer com outra criança. E é isso que vai proporcionar para ela um desenvolvimento melhor, né? Porque, por exemplo, um jogo como esse aqui, o que a gente estimula? Esse aqui, por exemplo, que tem as peças, né? Ela vai desencaixar tudo, ela vai ter que ter uma organização para conseguir colocar no lugar sem que sobre aqui nenhum espaço. Então, por exemplo, ela não pode colocar assim. Então, ela vai ter que pensar qual é a forma que ela vai poder encaixar para que ele fique todo alinhado. Isso a gente pode... são recursos que a gente usa até no atendimento psicopedagógico, né? Porque a gente pode ir dificultando, pode ir colocando possibilidades de que tem que ser linhas coloridas, então todas no azul, depois todas no vermelho, ela vai ter que começar a encaixar por cor. Então, ela vai ter que desmontar e montar novamente várias vezes. Esse aqui é um outro, que é a torre... Esse aqui é o quebra-blocos, mas tem vários nomes, né? Essa torre de construção, ela vai trabalhar o planejamento, o equilíbrio, a atenção. Então, qual é a peça que ela vai conseguir retirar da torre sem que derrube ela? Ah, nesse ali você monta tudo e vai retirando? Tu vai retirando e tu vai colocando em cima novamente. Tira uma peça e coloca em cima novamente. Quem deixar a torre cair... perde o jogo, começa tudo de novo, né? Então, exige também uma atenção, um planejamento, que tipo de estratégia que tu vai criar para que tu tire a peça correta, né? Não, eu tô olhando e treina até a ansiedade da gente. Com certeza. eu aqui manifestando a minha criança interior e pensando que quando eu não conseguisse, já ia dar um nervoso. Dá, em alguns jogos dá. Né? E então você consegue trabalhar isso também na criança. É uma forma da gente desenvolver habilidades estimulando mais a área direita do nosso cérebro. Então, por exemplo, na escola, o ensino que a escola proporciona é um ensino mais formal, ele vai atingir mais a parte esquerda do nosso cérebro. E aqui com os jogos, por isso que a gente também utiliza no atendimento psicopedagógico, porque é um recurso que a criança vai estar estimulando áreas
de uma forma prazerosa, porque toda criança gosta de brincar. O brinquedo, ele é um convite a criança está estimulando essas habilidades que estão dentro dela, né? Então, como eu falei, existem várias maneiras. Em casa, ela pode fazer a brincadeira livre, o adulto pode estar estimulando também algumas habilidades, né? Às vezes, mesmo sem querer, sem ter o conhecimento, a gente está estimulando. Josi, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Meu filho fez 12 anos essa semana. E ele está nessa fase muito do videogame. Eu convidei 7 amigos para irem lá em casa e planejei o quê? Brincar na piscina e videogame. Coloquei 2, só que um amigo levou de presente um jogo de tabuleiro. E eu pensei, não vão brincar. Saíram da piscina e eu pensando que eles estavam no videogame. Entrei na sala, foi bonito de ver. Estavam todos sentados em volta do tabuleiro, 4 jogando. Daí mais 2 estavam naquela varetinha e o outro esperando a vez, assim, ansioso para que alguém perdesse e ele entrasse no jogo. Eu acho que a gente, como mãe, às vezes falta estimular também. A gente fica um pouco no automático, assim, porque o filho gosta de videogame, então cada aniversário a gente dá um jogo novo. E talvez a gente também precise puxar mais para esse outro lado. O jogo é um convite, mas ele é um convite que exige a disponibilidade de quem está junto, né? Um jogo de tabuleiro tu não consegue jogar sozinho. Então, hoje, na correria do dia a dia, muitas famílias também se prevalecem da questão do eletrônico por ser algo que a criança vai fazer sozinha. Eu preciso de um tempo, eu fico sem, né? E quando tu tem um jogo de tabuleiro, tu vai sentar com teu filho, tu vai jogar com ele. Então, tem a disponibilidade que nem sempre o adulto tem para isso, mas tem toda a relação de conectividade, da memória afetiva. Quando tu fala do avô que se emociona quando vai lá e reconhece um jogo, é porque quanta memória afetiva aquele jogo não traz, né? Tem os brinquedos comprados, assim, mas tem a brincadeira do elástico que a gente fazia, do stop que a gente fazia, que trabalha uma infinidade de coisas, de estimulação e que não tem custo. Então, assim, o brincar não necessariamente precisa ser comprar um brinquedo. Essa oportunidade da gente ter hoje lojas que oferecem esses brinquedos que tu precisa realmente desconstruir algumas coisas e que não vem pronto, também é um grande diferencial e um resgate da nossa infância, né? Você estava falando que você tem uma filha? Tenho. Qual a idade? 5 anos. 5? E como que é a brincadeira em casa? A Amable, ela quer sempre estar brincando, assim, e ela não tem essa paciência para brincar sozinha. E aí eu sempre costumo falar que é o que funciona comigo lá em casa. E também eu ouço muitos pais falando, o brinquedo ele é muito mais para a gente, né? Ele é muito mais para o adulto do que para a criança. Porque se eu estou disponível 100% para a Amable naquele momento, a gente brinca de qualquer coisa. A gente brinca com uma caixa de papelão, com uma lata de leite, tudo vira brinquedo. Mas aí a gente, quanto adulto, que perde um pouquinho dessa capacidade de imaginar e de criar, a gente acaba levando para casa o brinquedo para facilitar o nosso papel também com eles, né, de brincar. Então, é bem como ela falou, a brincadeira ela acontece com qualquer coisa ou às vezes até com nada, só com a imaginação. Mas a gente, como adulto, às vezes precisa ter um brinquedo lá para brincar de casinha, para conseguir brincar. E a Amable é incrível, ela testa todos os brinquedos, ela é apaixonada por todos os jogos, a gente se diverte muito, assim, eu tenho uma parceira para jogar, para jogos de tabuleiro, para jogos de cartas. Que legal que já testa em casa. Não, é tudo testado com ela, assim. Tem coisa que ela não gosta que daí eu já nem compro mais. Tipo, que legal. Bem Você legal. falou de casinha, né? Eu só tenho um menino em casa, né? Mas eu sou apaixonada. Essa casinha Eu é vi muito a casinha fofa. quando chegou, gente do Um céu, abraço. né? Deu saudade da época que a gente tinha Barbie. É incrível, incrível mesmo. Muito obrigada pela participação. Acho que é importante a gente estar sempre aqui trazendo o pai, o responsável para a realidade, porque a gente sabe o quanto é difícil educar uma criança. A gente entende também que a vida é corrida, mas a gente também entende que é uma fase que passa tão rápido e que quando chegar lá na frente, a gente vai se arrepender de não ter tido essa memória afetiva, que eu acho que é bem importante. Porque aprender, eles acabam aprendendo, mas eu acho que é importante a gente estar ali junto, no contato, né? Criando as conexões, né? Que eu acho que ela tá aqui pode confirmar, essa conexão com os nossos filhos, a gente cria na primeira infância. E depois fica cada vez mais difícil. E o brincar, ele vai proporcionar isso, vai favorecer, vai facilitar a gente criar essa conexão. Então, assim, aproveitem, porque
passa bem rápido mesmo. Termina aos 12 anos a infância, então a tua está terminando. O meu fez 12. Então, até que fique a pergunta, né, para quem está em casa. Quanto tempo ainda me resta da infância do meu filho? O que eu ainda não fiz, que eu posso estar fazendo nesse momento para criar essas memórias afetivas e entrar numa outra fase que vai exigir aí novos desafios, com uma memória afetiva bem forte, para não perder essa conexão, né? Muito obrigada. Um feliz Dia das Crianças para suas crianças. O seu tá mocinho já também. 10 anos. 10 anos. Tem mais ainda 2. Ainda tem um tempinho para brincar. E você tem um tempão ainda. Tenho. Ai, mas às vezes a gente reclama, né? Eu sei como é que é. Um beijo, meninas. Obrigada. Até a próxima.